Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do EFINcast. Meu nome é Paulo Camilo, eu estou muito animado para um bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Uma ponte aérea muito inusitada entre o asfalto aqui da Avenida Paulista e a terra do caminhão, Itabaiana, em Sergipe. Para quem conhece também a terra do Natanzinho Lima. Hoje eu estou recebendo aqui um cara muito simpático, um cara muito inteligente, que é o Álvaro Melo, e ele vai falar um pouquinho de como ele estruturou a AR Digiconte, que é uma empresa que nasceu lá em Alagoas, agora já domina ali o mercado de Sergipe e já está com um pezinho aqui em São Paulo, né? Conta pra gente aqui, Álvaro. Como é que tá, Paulo? Obrigado pela oportunidade, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E pra gente que vem lá do Nordeste, é muito mais gratificante, porque é poder estar aqui compartilhando nosso conhecimento na grande metrópole da América Latina, que é São Paulo. Bom, o Álvaro, além de empresário, é um cara super família. A gente conversou aqui um pouquinho antes do início, nos bastidores, e ele não só é o Álvaro, mas ele também é o Álvaro, pai da Iveli, pai da Maria Clara e pai do Alviner, lindo nome. Bom, ele é casado, é um cara que tem essa empresa dele, que é uma empresa que eu vejo que é muito familiar também, as pessoas são muito próximas. Conta pra gente como que é essa sua estrutura. Poxa, cara, eu venho lá de Olho d'Água das Flores, em Alagoas, né? E há 2 anos e meio eu fiz uma transição na minha vida, tanto profissional quanto na pessoal, e aconteceu que a gente foi morar em Itabaiana, que é em Sergipe, não é? Instalamos nossa empresa lá e estamos construindo essa história. As minhas filhas até então vieram comigo e com a minha esposa, e nasceu o Alviner, que tem 5 meses de idade, lá em Sergipe. Como a gente diz lá no estado, né? Ele é um ceboleiro. Ceboleiro é quem nasce na cidade de Itabaiana. Olha lá, muito bom. E fala um pouquinho da equipe também. Você tem uma equipe bem grande, a gente viu aqui, eu vi uma turma incrível. Vou pedir aqui para a gente colocar na tela. Olha lá, gente. Veja se esse cara consegue administrar e ter tempo para toda essa gente aqui. Fala pra gente um pouquinho deles. Então, essa é a foto que reúne a minha equipe e a minha família, né? Estávamos comemorando o aniversário da Robéria, que é a minha esposa, né? E estão aqui também as minhas filhas e tá toda a minha equipe aí, tá? É uma equipe formada por estudantes de contabilidade, pessoal muito jovem, porém muito guerreiro, muito agressivo. É um pessoal que ama trabalhar com metas, ama bater as metas todo mês, ama também ser remunerado por isso, por que não? Né? Mas a minha equipe era diferenciada. E liderando ali a gestão operacional, eu trago o Claudinei, que inclusive está aqui na imagem. O Claudinei, coincidentemente, tem a mesma idade minha, dia, mês e ano. O cara nasceu no mesmo dia, ele foi o primeiro funcionário. Olha. O cara foi trabalhar para mim de graça. Eu estava iniciando ali e ele foi só pelo conhecimento. E ele está voltando para a AR Digiconte para compor o quadro agora, fazendo a gestão operacional do escritório. Ele é quem lidera, é contador, e ele é quem lidera hoje o operacional do escritório. Muito bem. Agora eu quero que você me conte uma coisa, né? Você não está vindo para São Paulo só para falar aqui comigo. Você claramente é um homem de negócios. Você, como já disse, atravessa São Paulo 5 vezes ou mais, né? Faz essa ponte todo ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que você tem a mentoria lá do Scale, mas tem uma novidade bem interessante que está vinculada aqui à Paulista, né? A EFINTech e a AR Digiconte, elas estão fazendo alguma coisa juntas. Quero que você me fale um pouquinho disso. Então, cara, essas minhas vindas aqui para São Paulo, né, entre 5 ou mais vezes por ano, traz um cronograma bem específico. Eu faço parte da maior comunidade de empresários contábeis, os mais comprometidos do Brasil. Nós somos liderados pelo Davi Gonçalves e pelo Pedro Neri, tá? São referências do mercado contábil no Brasil. A mentoria que eu faço parte é o Scale, né? Que vem de escalar. Então isso me traz aqui a cada 3, 4 meses para São Paulo para me capacitar. E na chegada no Scale, que fez 1 ano agora que a gente chegou no Scale, a gente entendeu que precisava avançar com a parceria aqui em São Paulo, porque São Paulo é o berço do conhecimento. São Paulo é onde se concentra toda a tecnologia quando chega no Brasil, é onde se chega primeiro a informação, onde estão os maiores players do mercado, de qualquer mercado, inclusive. Então, eu me concentrei aqui no Scale e montei uma parceria com uma empresa, que é aqui de São Paulo, chamada EFINTech,
né? E nós começamos a levar essa parceria para Sergipe, para Alagoas e para Bahia, que é onde está ali, está inclusive aqui a logomarca da EFINTEC, que é onde está ali nosso maior concentrado de empresas, de clientes, né? E eles prestam um serviço bacana, que vai ali desde certificado digital até IaaS, né? Até inteligências artificiais aplicadas ao ramo contábil, né? Então essa parceria, ela cresceu, ela se consolidou, e o Scale, que foi onde deu ali o pontapé para a gente entender essa parceria, foi também onde foi orientado a gente se aproximar mais dessa empresa. Então, eu anuncio em primeira mão, inclusive, para vocês, que nós estamos adquirindo 95% das cotas da EFINTEC e estamos levando a EFINTEC para Sergipe. Então, hoje ela faz parte do nosso ecossistema. Já foi, inclusive, adquirida e eu estou aqui validando isso para os nossos clientes, para quem é do nosso ciclo, que a EFINTEC agora é uma marca da R Digiconte. Muito bem. Bom, claramente, então, é um hub que está em crescimento, né? A gente falou um pouquinho antes aqui nos bastidores sobre as origens da empresa, né? Essa mudança. Claramente você está em grande expansão, né? Então eu queria saber um pouquinho de você. Qual é o perfil de cliente que você está buscando agora? Fala um pouquinho sobre isso. Então, hoje a gente atua com clientes do Simples Nacional e do lucro real, em específico alguns clientes de lucro presumido. Mas nosso nicho principal é o comércio, né? Então, nós somos segmentados principalmente lá em Sergipe, Bahia e Alagoas, no ramo de supermercados, né? E o cliente que a gente está procurando é já esse cliente que está lá com a gente quer ampliar, que é o cliente que precisa entender que a sonegação fiscal é algo que sempre foi errado, mas que existiam brechas aí ao longo do tempo e que, devido à reforma tributária, essa ideia de que se sonegar é possível, ela está morrendo muito acelerado, de forma muito acelerada. Por quê? Porque nós entramos na reforma tributária, agora em 2026, e está mais do que provado de que não dá mais para trabalhar como se trabalhava antes. E pasmem, sonegar é mais caro do que pagar tudo. Parece louco o que eu estou dizendo para vocês. Mas às vezes você tem a ideia de que, estou sonegando X, estou pagando X de imposto, e às vezes você poderia estar dentro da lei, tranquilo, sem nenhum problema com o fisco, e pagando talvez menos ou bem parecido com o que você paga hoje. Então, o nosso foco principal é de que atingir esse empresário. O empresário que precisa entender que trabalhar errado não dá mais, correr riscos é muito mais caro, e dá para trabalhar sim dentro da lei, correto, atendendo ao que o fisco exige, porém, não sendo uma carga tributária gigante. A lei está aí para todo mundo, basta você ser bem acompanhado e vai estar dentro da lei e nem vai pagar tanto imposto assim. Muito bom. Bom, agora você tocou num ponto crucial, um ponto bem nevrálgico que é de interesse de todo mundo, né? A reforma tributária, ela gera uma série de dúvidas, eu sei que você é um especialista nisso, porque quando a gente fala de leão, todo mundo tem um tempo para tentar entender isso, porque a gente, né, é uma cultura, né, um pouco do brasileiro, o que você acabou de dizer para a gente sobre querer fugir, talvez seja até um pouco regional, então acho que é importante a gente abordar um pouquinho sobre esse tema. Fala para a gente a real. Como é que é essa história agora do leão? Dá para fugir, não dá para fugir? Isso é um grande engano? Fala pra gente. Cara, a reforma tributária, ela é a maior revolução tributária dos últimos 100 anos no Brasil. A última reforma tributária aconteceu há 60 anos atrás. Então, ó que louco. É bem possível que quem fez a reforma tributária 60 anos atrás não está nem em atividade hoje mais. Então, é preciso entender que acabou esse período de não pagar imposto. Isso não existe mais. Agora você precisa buscar as estratégias corretas dentro da lei para se pagar menos imposto. A reforma tributária, que a gente atrela isso sempre à Receita Federal, lógico, porque a reforma ela é federal, né? E o leão é o nosso maior símbolo de que vai nos morder quando estamos fazendo coisa errada. Sim. Né? Então, cara, é o seguinte, nós não precisamos mais de ter pessoas fiscalizando os nossos negócios. Pessoas indo em loco fazer uma fiscalização. Hoje o nosso maior fiscal é a tecnologia, tá? A inteligência artificial avançou demais. Avançou ao ponto que chega a ser inimaginável até onde pode se chegar com a inteligência artificial, com tecnologia, para se fiscalizar. Então imagine que você receberia o fiscal em tua loja, em teu negócio. Não é preciso mais. Existem
inteligências cruzando dados num nível absurdo. Vocês terem uma ideia, podem ir na página da Receita Federal, podem ir no Instagram da Receita Federal, vocês podem comprovar o que eu estou te dizendo, tá? Existe uma IA hoje rodando na base de dados da Receita Federal, cruzando o teu Instagram com tua declaração de imposto de renda. Então assim, você de repente posta num iate e diz que recebe 10 mil reais por mês, mas está viajando de iate, tá, sei lá, tá em Dubai, com a declaração de 5 mil reais por mês. Isso não faz sentido. Então, o nível da reforma tributária, eu não quero nem me atrelar tanto à lei para não ficar uma coisa muito maçante. Mas eu preciso que vocês entendam que não é entender de lei, é entender o ritual da coisa. É entender que não dá mais para fazer como se fazia até 31/12 de 2025. É uma nova era, tá? Inclusive, é uma era mais rápida, porque é tecnologia te fiscalizando, tá? As pessoas no Brasil têm o costume de achar que não vai acontecer. Gente, é uma realidade, já está em atividade e não tem como voltar, tá bom? Quando a gente fala em novas tecnologias, elas estão para os dois lados, né? Tanto para o pessoa física quanto para a própria Receita Federal, como você bem falou. E eu queria tirar uma dúvida contigo sobre o split payment. O que vem a ser isso? E como isso pode afetar no caixa, no dia a dia? Cara, pergunta excelente. Inclusive, existe, eu poderia dizer que é como se fosse um comportamento reprimido do empresário brasileiro em querer entender a reforma tributária e principalmente o split payment, que é inaugurado agora em janeiro, tá, gente? A reforma tributária em 2026 é o ano inaugural, é o ano de adaptação. Então, como as pessoas não estão percebendo ainda impactos gigantes, o fisco não está pegando no pé, é porque não chegou a hora ainda, tá, gente? Ele está só compilando, perdão, ele está compilando tudo. 2026 é o ano de adaptação, tá? 2027 entra o split payment. E basicamente, gente, split payment significa divisão de pagamento. E aí, o grande impacto está realmente no caixa. Como é que funciona hoje? Você é do Simples Nacional, por exemplo. Então você fatura, sei lá, 100 mil reais. Digamos que seu imposto aqui, a título de exemplo, seja 6 mil reais, tá? Estamos em abril. Então você trabalhou abril, faturou 100 mil reais. Em 20 de maio, você vai pagar o imposto. É assim que funciona. Sim. Então você trabalha com o dinheiro do governo no seu caixa. Está lá no seu bolso. Né? E o que é que muda? O split payment ele vai debitar, vai descontar o imposto no ato da venda. É como se fosse a tarifa da maquineta de cartão, que você recebe esse desconto, né, que é o serviço da maquineta, então você já recebe líquido esse valor. Então você vendeu 100 reais. Se sua taxa for 2 reais, você só recebe 98. Sim. O split payment é a mesma coisa. Então você agora começa a pagar o imposto no ato. Então imagine que esse dinheiro que você segurava o mês todo para pagar só dia 20, agora o governo recebe à vista. Essa é a grande sacada do split payment. E isso vai impactar diretamente no seu caixa, porque esse dinheiro não fica no seu bolso e, inclusive, a arrecadação do governo acontece em tempo real. Cadê a sonegação? Acabou. Você vai precisar agora aumentar seu faturamento, porque não vai ter como esconder faturamento. O faturamento, o governo já recebe o dele à vista. Aí você diz, então vou ficar no Simples Nacional. Tá, mas teu faturamento sobe. Todo mundo sabe que com o Simples Nacional, quando o faturamento sobe, as alíquotas de impostos também sobem. Daqui a pouco você pagava uma alíquota, por exemplo, de 4%. Quando começar a descontar na fonte, no split payment, você vai ver que esse 4% pode ter virado 8%, 12%. Então o Simples Nacional deixou de ser interessante. E agora? Vamos fazer uma avaliação para ver se de fato você deve ficar no Simples Nacional. Split payment é desconto no ato. Inclusive, a Receita Federal já avisou que as transações de cartão de crédito já começam a rodar em 1º de janeiro com esse desconto no ato. Então, 2026 é preparação e, de repente, você já está 4 meses atrasados ou talvez 2 anos e 4 meses, porque a reforma tributária já vem sendo tratada desde o final de 23 para início de 24, já está homologada por Brasília, né, pela Câmara e Senado, e os empresários acreditando que não é uma realidade. Engano seu. Nossa.
Bom, a gente fala de um cenário, né, e de uma área que gera uma sensação de ser burocrática, né? Então, com essa tecnologia, a gente acaba vendo que fica muito mais fácil da Receita trabalhar e, de certa forma, quem quer trabalhar direito acaba sendo também muito mais simples, né? Você acabou de dar para a gente aqui uma aula, né? Uma consultoria. E falando em consultoria, eu queria que você me falasse o que é a consultoria, né? A contabilidade consultiva. Isso. Me explica. Eu fico pensando que esses serviços, o que diferencia uma consultoria consultiva, uma contabilidade consultiva, de um despachante de luxo, digamos assim? O que seria isso? Perfeito, cara. Muito cirúrgica a sua pergunta, inclusive. Eu, inclusive, no Scale, a gente que é liderado mentorado, aliás, pelo Pedro Neri. O Pedro Neri ele é o proprietário do Instituto Contabilidade Consultiva, né? O termo contabilidade consultiva parece meio que clichê ou papo de coach, mas não é bem assim. A contabilidade tradicional, muito bem colocada por você, esse despachante de luxo, é a ideia de que a contabilidade é um mal necessário. Ah, tem que ter uma contabilidade. Eu tenho que ter uma equipe lá fazendo minhas coisas. E a gente, de fato, trabalhava como despachante de luxo para o governo. Esse é o problema, né? Então, é o gerador de boleto, é o cara que envia a guia, é o cara que manda a informação da folha de pagamento, é o cara que exige as notas fiscais para registrar. Então, meio que a gente trabalhava, ou trabalha, na verdade, para o governo. Inclusive, tivemos que ouvir recentemente de um ministro da Fazenda que, com a reforma tributária, as empresas, aliás, meio que não iam precisar tanto de contabilidade. Isso gerou um burburinho, tá? E quem é posicionado via contabilidade consultiva nem se preocupou com o que o ministro falou. Porém, a contabilidade despachante, esse realmente precisa se preocupar. Por quê? Com a reforma tributária, daqui a alguns anos, vários departamentos da contabilidade tradicional, da contabilidade despachante, vai morrer. Isso já está avisado. A apuração assistida vai matar o departamento fiscal, vai matar o departamento contábil. Está para acontecer uma reforma na folha de pagamento que vai impactar diretamente em processos também ficarem digitais, ficarem assistidos pelo governo via tecnologia e não precisar de contabilidade. Então, a contabilidade consultiva ela vai além do despacho de informações. É uma contabilidade onde você é o consultor do teu empresário. E eu vou dar um exemplo clássico aqui. Vai acontecer um evento agora, terça e quarta-feira, 14 e 15 de abril, aqui em São Paulo, que é a jornada ANR. A ANR é a Associação Nacional dos Restaurantes. E aí engloba atividades ali industriais dos alimentos. Por exemplo, sorveterias. Também está nessa pauta dos restaurantes, porque são bem similares na sua atividade. Produzem alimentos, transformam insumos em alimentos. E o que acontece? O que é a contabilidade consultiva? É você entender que você tem um cliente potencial, por exemplo, que deveria estar na ANR. E eu fiz isso. Eu vou estar com o meu cliente potencial aqui em São Paulo, na ANR, ajudando o cara a tomar decisões estratégicas. Ajudando o meu cliente, que é um empresário de sucesso lá no estado, a entender como as coisas acontecem aqui em São Paulo. Porque nós somos muito carentes lá de informação. E o nicho dele é muito específico. Então não tem demanda alta de informação. Eu já estava em São Paulo, avisei para ele que ia ter o evento, cara, vou estar com você. Então, contabilidade consultiva é você ir além do despacho, esse despacho de informações. É você entender que teu cliente precisa de uma pessoa do lado dele para crescer, para tomar decisão assertiva. E isso se faz sendo uma contabilidade consultiva. É ir além, é sair da caixinha do escritório. É entender que no escritório você tem que ter pessoas muito boas executando a contabilidade, mas você precisa estar do lado do seu cliente, trazendo novidade, mostrando melhores caminhos, ajudando o empresário a tomar decisão. Uma empresa existe para ter lucro e a contabilidade existe para o empresário tomar decisões assertivas. É isso. Muito bem. O empresário que é inteligente, ele vai buscar uma assessoria que possa justamente permitir que ele trabalhe e foque no negócio dele, né? Quando a gente pensa no mercado, o mercado de contabilidade, ele é muito acirrado, tem muita concorrência, mas a gente percebe umas disparidades. Tem contabilidade que cobra por serviço, sei lá, R$100 para emitir uma guia, algo do tipo.
que a gente vê que, obviamente, não é o seu negócio, né? A sua proposta aqui é um hub de negócios com muita inteligência, trabalhando com tecnologia. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, vendesse um pouco seu peixe para esse empresário que está assistindo a gente agora. O que você tem a oferecer que pode ser um grande diferencial na vida dessa empresa? Excelente. A RDG Conte, né, ela surge do termo contabilidade digital, né? E entende-se que a contabilidade digital, claro, tem vários braços para se falar aqui, mas é você poder ser mais ágil usando tecnologia e sendo digital para ter mais liberdade geográfica. Então, pra você ter uma ideia, a gente consegue atender do Oiapoque ao Chuí. Por quê? Porque toda a nossa estrutura ela é digital. Então a gente, por exemplo, eu consigo fechar uma folha de pagamento com o celular na mão. Nós somos nesse nível, né? Nós investimos muito no crescimento da nossa equipe. Pra você tem uma ideia? Toda a nossa equipe está conectada no mesmo suporte para o nosso cliente poder ter respostas rápidas. Álvaro, mas será que não é uma coisa tão comum? Não é o mínimo que você pode oferecer? Entendam bem, existe aí uma gama de empresários reclamando que ligam para a contabilidade dele, eles nem atendem. Atender em tempo real passou a ser um diferencial. Álvaro, mas tem muita IA que faz o atendimento. Eu concordo. O nosso atendimento ele é digital, mas ele é 100% humanizado. A gente não aceita. O máximo que você vai ver de IA no atendimento da gente é aquela etapa para você escolher o setor que você quer falar. Dali para frente, uma pessoa assume. Um outro diferencial é que você, empresário, vai tratar diretamente comigo. Será que hoje, na sua contabilidade, quando você quer reunir com ele, será que você recebe o atendimento de fato do proprietário do escritório, do empresário contábil? E por que empresário contábil? Porque assim como você, eu também sou empresário do ramo contábil. Será que não seria um diferencial você poder sentar comigo? Ou Álvaro, eu preciso de seu atendimento presencial. Estamos inclusive com agendamento, uma parceira nossa conversou com a gente ontem. Álvaro, estou com a demanda alta lá no Piauí, em Teresina. Posso contar contigo aqui? Tem empresários do segmento XYZ que estão carentes disso, eu não domino, né? E posso contar com você nesse projeto? Estou indo para o Piauí próximo mês. Então, quanto vale você ser atendido em loco pelo profissional de contabilidade, você ser atendido em menos de 1 minuto pela equipe de suporte? Quanto vale isso? Então, de fato, é um diferencial, sim. Na correria do dia a dia, é muito difícil as empresas, em qualquer segmento, tá, poderem dar esse atendimento de qualidade. E sim, o nosso maior diferencial é o atendimento. Além de nossa equipe ser muito esforçada, ser muito aguerrida, de querer estar sempre crescendo, a gente investe nas melhores tecnologias, nas melhores IAs que nós temos hoje no mercado. Nós temos hoje 20 inteligências artificiais rodando dentro da nossa estrutura. Algumas já rodavam, outras absorvidas agora com a aquisição da FIDEC. Bom, Álvaro, para dar conta desse atendimento que você tem nos falado aqui, que é um atendimento de alta qualidade, unindo um atendimento humanizado com inteligência artificial, que é a onda do momento e que com certeza não vai voltar, queria que você falasse como tem sido o último ano, pelo menos agora mais recente, de atendimento, de resultados. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Nesse último ano, quando a gente entrou na mentoria Scale, a gente conseguiu enxergar os melhores caminhos a serem tratados por uma empresa contábil, né? Nós conseguimos dar um upgrade de informações, de dados para os nossos clientes. Nós entendemos qual é a sistemática que os grandes escritórios de contabilidade do Brasil usam em suas estruturas, né? E então não é só um upgrade financeiro, ele é um upgrade de fato de crescimento para o nosso cliente. Hoje nós temos, eu costumo dizer isso, parece meio que clichê, mas nós temos os melhores clientes que um escritório contábil poderia ter. São clientes que estão prontos para mudanças, são clientes que aceitam as novidades, né? São clientes comprometidos com o próprio crescimento. E quem não está nessa vibe, vem trabalhar com a gente para que entre nessa mentalidade nova de fazer as coisas certas, principalmente porque a reforma tributária vai te dar uma rasteira caso você não mude. Então, eu tenho muito orgulho de falar disso, desse crescimento da mentalidade do nosso cliente, fruto de muito esforço, de muito estudo, de comprometimento, de horas a fio, de abrir mão de muita coisa. Vou passar 8 dias aqui em São Paulo em busca de conhecimento que é compartilhado com a minha equipe e automaticamente repassado da melhor forma
para a nossa carteira de cliente. Mas, além do crescimento da mentalidade do nosso cliente, o crescimento da rede de contatos. Está imerso num ambiente com um ecossistema ali que reúne em torno de 3.500 contadores do Brasil todo e está sendo mentorado pelos maiores e os mais comprometidos. Cara, isso gerou um crescimento gigante. Hoje a gente está posicionado lá no estado como referência em reforma tributária. E a gente veio beber nessa fonte aqui, através do meu mentor, Davi Gonçalves, tá? Cara, excelente, o nosso Harry Potter. A gente brinca lá que é o Harry Potter da reforma tributária. Cara, esse cara ele contribuiu demais com o crescimento do nosso escritório, através da reforma tributária mesmo, nos posicionamos. Nós já palestramos na Academia de Ciências Contábeis do Estado de Sergipe, na Universidade Federal, CDL, Associação Comercial, o qual registro aqui também a minha gratidão às pessoas que nos convidaram para disseminar o conhecimento da reforma tributária, esse grande boom que é da área contábil, que tanto vai fazer você se organizar, crescer também dentro dos padrões que a lei exige e que lá na frente vai também mudar a forma de se fazer contabilidade no Brasil. A reforma tributária ela transita até 2032 e em 2033 ela consolida a forma de trabalho dela. Então realmente vai ser um impacto muito radical. Agora vai ser muito trabalho. Lá na frente, muita tecnologia. Mas o nosso crescimento realmente foi gigantesco em números, gigantesco nesse feedback que veio do nosso cliente para a gente e essa rede de contatos que a gente construiu, que inclusive culminou em estarmos aqui inaugurando o primeiro episódio do EFINcast, né? Que é esse podcast que surge da união do meu escritório contábil, da R Digiconte, com a EFINTEC Consultoria, e acabamos fundindo isso e levando lá para o nosso cliente, deixar mais próximo do nosso cliente, porque vem muita coisa aí, tem muita tecnologia, inclusive, que nós absorvemos nesses 2 dias aqui de Scale, aqui em São Paulo, e que já vai nessa fusão aqui ser implementada em Sergipe nos próximos dias. Muito bem. Bom, tem muitos empresários que não estão bem assessorados com um profissional como você, e isso eu sei, é uma grande carência do mercado. Então essas pessoas hoje elas podem estar se perguntando sobre o imposto de renda, que no fim das contas, né, falando em tributos, onde é o gargalo. Para quem está pretendendo fazer o imposto de renda, quais são as dicas, o que você pode orientar? Cara, talvez o que eu fale agora não caia muito bem, mas é fruto do nosso governo, tá? O imposto de renda, que é um grande trunfo financeiro para as contabilidades, né? Dá ali um respirar financeiro, porque entra uma renda extra, tá morrendo, tá? A tecnologia avançou muito, cara. E quando eu falo que a tecnologia avançou, é para você que declara teu imposto de renda entender que se tem tecnologia cruzando teu Instagram com tua declaração, imagina o que é que você pode sofrer escondendo qualquer informação do leão. Então, imposto de renda é transparência, tá? E se antes existia alguma brecha ou algum delay para essa informação ser cruzada, esquece isso. Não tem como mais, tá? O imposto de renda vai ser, inclusive, o primeiro ato que vai ser extinto a obrigatoriedade de estar sendo feito numa contabilidade, de fato. Claro que nunca foi, não é que foi uma obrigatoriedade isso. Antes, se você dominasse o programa, você podia fazer sua declaração de imposto de renda, não tem problema. A questão é que essa renda morre para a contabilidade. Inclusive, o pessoal da Receita Federal já sinalizou que a partir do ano que vem, apenas declaração online, que você faz com sua senha Gov, e que não necessariamente você precisa de uma contabilidade. Olha que mudança que a tecnologia está trazendo para as empresas contábeis. Poxa, eu vou perder receita? Não necessariamente. De fato, você precisa mostrar para o seu cliente que, por mais que não seja obrigado você estar declarando com a contabilidade, ou que você possa fazer pelo seu celular, por exemplo, é importante entender o quanto a contabilidade é importante na orientação, na tomada de decisão. O governo, o público, né, a Receita Federal, vai sempre buscar melhorar via tecnologia e dar liberdade para você. Mas será que você está pronto para essa liberdade? Será que vale a pena? É a mesma história do MEI, o microempreendedor individual. Não precisa ter contabilidade quem é MEI. Eu concordo, está na letra da lei. E na prática? Então, lembre de uma coisa, imposto de renda ou você faz tudo transparente, ou você vai cair. E quem vai te fiscalizar é o leão através de IA.
Essa é a realidade do imposto de renda. Como você bem disse, quando a gente pensa na prática, muitos empresários, desde pequenos até maiores, ficam um pouco desassistidos, né? E pensando em mudanças, pensando inclusive até em governo, uma eventual mudança de um cenário de poder, o que isso pode afetar no dia a dia das pessoas? Muito se fala que estamos em ano político, inclusive, né? Muito se fala que partido X vai ganhar, partido Y vai permanecer, né? E aí aqui o papo não é nem de viés político, tá, gente? Mas não tem como conversar sem falar em Sim, não política, tem como. né? Mas não atrelar a fulano ou beltrano. Eu ouço muito dos empresários que a reforma tributária não vai existir, isso aí é balela, isso aí vai dar em pizza, Brasília sempre dá em pizza, né? Deixa eu trazer alguns dados sobre a reforma tributária e sobre essa ideia de que as coisas no Brasil, se mudar o presidente, vão mudar. Ó, preste atenção. Você está no Brasil. Um dado importante da reforma tributária é que ela foi aprovada por unanimidade. Partidos de ala A e ala B aprovaram a reforma tributária. Então, o que é isso que partido X vai entrar e vai voltar? Segundo ponto, qual o governo, qual o presidente, qual o gestor lá de Brasília, né? O motorista do Brasil, o presidente, qual o presidente que vai abrir mão de receber dinheiro a toque de caixa? Qual o governo que vai abrir mão de arrecadar impostos que ele antes arrecadava depois, né, no pós, fechava um mês, apurava os impostos, para começar a receber esse imposto na hora da venda ou da prestação de serviço? Então, gente, essa história de que vai dar em pizza acontece muito no Brasil, mas não com a Receita Federal, não com a reforma tributária, tá? Isso é uma coisa muito consolidada, que já está pronta. Vai sofrer alterações? Sim, tudo se altera ao longo do tempo. Mas de que vai dar em pizza ou de que não vai acontecer, esquece isso, tá? Com a tecnologia, então, lembrem, reforma tributária não é sobre impostos, tá, gente? Tributária de tributos, esquece. Tem muito mais coisa por trás disso. Tem precificação, tem estratégia, tem a maneira que você compra, como você contrata, a quem você compra. É um iceberg muito maior para baixo do que de fato para cima, tá? Para cima, o que você vê é muito pouco perto da estratégia da reforma tributária para baixo. Tua menor preocupação vai ser com impostos, tá? Isso tem que ficar aqui registrado. A reforma ela é muito mais estratégica, ela é muito mais de negócios, com chance inclusive de vários negócios fecharem no Brasil, do que de fato sobre impostos. Álvaro, a gente está dando uma olhada nesse cenário, a gente falou sobre muita coisa aqui hoje, mas vamos falar da dificuldade real do empresário brasileiro. Assim, aquilo que pesa efetivamente no bolso dessa pessoa. Fala para mim um pouquinho disso. Independente do tamanho da empresa, a maior empresa do Brasil ou a menor empresa do Brasil, não importa, tá? Sempre será sobre pessoas. E em se falando de pessoas, o grande peso do empresário brasileiro é gestão financeira, tá? A gente conversava lá no bastidor sobre a dificuldade que a gente vê ali no microempreendedor, né? E eu posso te dizer com toda certeza, é a mesma dificuldade do pequeno, do médio e do grande empresário brasileiro. É entender finanças, tá? O grande segredo, gente, não tá na reforma tributária. A reforma tributária vai impactar bastante o teu financeiro. E se você não estiver preparado, dentro do seu departamento financeiro, dentro da tua gestão financeira, seja você um MEI, seja você uma média ou grande empresa, você vai sofrer. Porque no final, a grande dificuldade do empresário brasileiro é que a gente não tem o preparo sobre finanças na essência. A gente não sabe o que é isso na escola. Então você vai ter o cara, por exemplo, faturando, vou trazer 100 mil que é um valor redondo, faturando 100 mil reais, com uma margem final de 20 mil reais e ele não tem caixa, ele não tem reserva. Você vai ver um cara com a empresa bem equipada, com um produto bacana, com um serviço legal e ele quebra. Quebra porque ele não tem gestão financeira. A grande dificuldade hoje dos empresários é ter gestão financeira. É saber que o dinheiro entrou, quanto entrou, por onde esse dinheiro veio. Essa é a primeira fase.
Aí dentro disso, ter suas próprias metas, buscar um faturamento melhor, buscar uma margem maior. Mas o outro lado, para onde o dinheiro vai? Você faz dinheiro com tua empresa, mas você não categoriza, por exemplo, para onde o dinheiro vai. Para onde eu gastei 30 mil reais? Ah, foi com estoque? Não, eita, não, eu peguei esses 30 mil reais e eu tirei para mim, tá. Você pegou esse dinheiro para você categorizou isso? Você lançou na sua contabilidade? Você sabe quanto você tira da sua empresa? Você sabe os 12 últimos meses do seu negócio, quanto ele gastou com energia elétrica? Você sabe, por exemplo, quanto de impacto a sua folha, né, na sua empresa traz para o seu negócio? E aí, dentro disso, de gestão financeira, nós estamos lançando, já nessa fusão da eFintech com a AR Desconte, o app AR Desconte, que é o aplicativo. E qual é a proposta desse aplicativo? É que o nosso cliente lá, né, ele possa ter uma visão, que a gente chama de visão de fechamento contábil, que basicamente é o seguinte: você sabe quanto vendeu. Exemplo, 100 mil reais. Quanto custou para você vender 100 mil? A gente chama isso na contabilidade de CMV, ou CSP, se for uma empresa de serviço. Ah, me custou X, exemplo, tá, gente? Custou 70 mil. Então, se você faturou 100 mil e te custou 70, o teu lucro bruto é 30 mil. Desse lucro bruto, você vai ter que tirar todo o teu custo operacional. Então você tem água, energia, internet, aluguel, contabilidade, jurídico, sistema, Funcionário. e aí vai uma gama de coisas. Beleza? Vamos supor, tá? Sobrou 10 mil. Esse é o teu lucro antes de pagar imposto. Que agora vem o imposto. Aí tu paga o imposto. Sobrou ali, exemplo, 6 mil reais. Tá, esse é o teu dinheiro de fato. Essa é a tua lucratividade de fato que você poderia sacar para você. Mas aí tu tá sobrando 6, tu tá sacando 15. E aí qual é a ideia desse nosso app, né? É que nosso empresário, ao nosso cliente empresário, ao fechamento do mês, ele receba isso de forma dinâmica. Um BI, um dashboard ali, né? Onde ele vai receber a notificação no celular dele. Poxa, chegou meu relatório. Deixa eu dar uma analisada aqui. Ah, faturei 100 mil. Caramba, minha folha de pagamento é 15% do meu faturamento. Poxa, minha lucratividade foi só 6%, mas a média de lucratividade do meu negócio é 15%. Tem que sobrar 15 mil. Onde é que eu estou errando? E aí vai ter um alerta, por exemplo. Digamos que sua energia elétrica, a meta era 1.000 reais. E tua energia elétrica foi 1.100, vai acender um vermelho lá para ele. Poxa, estourei meu limite de energia elétrica. Tá, mas se a meta era 1.000 reais, por exemplo, e o meu faturamento foi 100 mil, e eu coloquei essa meta de 1.000 reais, e meu faturamento foi 150 mil, poxa, é natural que se eu faturo mais, eu vou passar mais tempo com o ar-condicionado ligado, com a luz ligada, se for uma fábrica com mais tempo, as máquinas trabalhando, e aí começar a fazer essas correlações, analisar esses índices, que inicialmente é uma linguagem bem simples, para despertar o empresário que não tem educação financeira. Poxa, eu tracei um plano com o Álvaro, eu coloquei minhas métricas junto com ele e eu estou cumprindo todas. Automaticamente minha lucratividade subiu e eu consigo enxergar isso na palma da minha mão, sem uma linguagem burocrática, sem falar em termos índice de liquidez, falar em balanço patrimonial, demonstração, nada disso. O empresário precisa de uma linguagem rápida. A gente precisa ser camaleão. E o que é isso? Se adaptar àquele momento. Você vai sentar com um empresário que o cara é semi-analfabeto, mas fatura 4 milhões por mês. Você vai sentar com um cara que é altamente instruído, mas só fatura 10 mil por mês. Entendeu? Sim. E aí você precisa ser consultivo ao ponto de entregar um resultado que ambos enxerguem que estão errando ou acertando. Independente se é uma pessoa bem instruída ou se é um semi-analfabeto. Não é sobre quem é a pessoa, mas que resultado você está proposto a entregar ao teu cliente para ele enxergar valor no teu serviço. É isso, gente. Educação financeira é o grande gargalo e nós vamos inaugurar esse app para mostrar ao cliente, independente da faixa de faturamento dele, onde está o gargalo financeiro dele e educar o cliente a isso. Incrível, incrível, porque essa ideia do app é uma solução prática, né? E conectada com os tempos atuais. Aproveitando solução, apresentar solução e às vezes soluções simples para os empresários, vamos pegar esse espaço aqui para você falar um pouquinho, sei lá, uma dica de ouro que você possa dar
para um empresário que está nos ouvindo agora? Perfeito. Gente, a dica de ouro para qualquer empresário é entender o que é custo e o que é investimento. Eu tenho muito isso comigo, tá? Eu geralmente brinco com quem é do meu ciclo ali, mais próximo, né? Isso aqui é caro? Depende. Depende primeiro de disponibilidade, porque para uma pessoa que não tem R$ 1, um pão é caro. Para quem tem muito dinheiro, um pão é barato. Então, as coisas não são absolutas, né? As coisas são relativas. Mas a dica de ouro para qualquer empresário é entender o que é um custo, uma despesa e o que é o investimento, tá? A gente às vezes fecha negócios, fecha contratos, né? Inclusive, recentemente a gente fechou um contrato lá em Sergipe com um grande player de restaurantes, né? Lá no estado. E, de fato, foi uma coisa nova para a gente. Porque quando fechamos com essa empresa, foi um ticket absurdo para a empresa que tinha lá. E a gente acabou identificando que a pessoa pagava esse valor e na análise tributária dela, eu não sabia quanto era o valor do contrato, coincidiu ser o mesmo que eu fechei com a pessoa, só que a pessoa, tributariamente, com a nossa chegada, economizou cerca de R$ 50.000 em impostos Nossa. mensais, Uau. Que diferença. pagando a mesma coisa. Hum. E aí eu te pergunto, o outro serviço contábil que ela tinha, de fato era uma despesa caríssima. E nós passamos a ser para ela um investimento. Então, Com certeza. comecem a olhar isso. Muitos empresários falam o seguinte: eu não pago o salário de funcionário. E é verdade. Funcionário se paga, tá? Inclusive, os funcionários precisam entender que a primeira empresa dele é o emprego dele, né? E aí muita gente fala, cara, você vai se pagar aqui, que é uma metodologia que a gente usa também no escritório. A gente não tem renda fixa, salário fixo para ninguém, né? Todo mundo faz parte de um ciclo de produtividade. Por quê? Porque eles entenderam que o tempo deles é ouro, mas pode se transformar num investimento bacana para mim. E é isso que eu faço. Então eles investem o tempo dele e viram investimento para mim. Minha equipe, ninguém é despesa, ninguém é custo, né? Então entendam dentro da sua operação o que de fato é desnecessário, tá? Entendam que receita, dinheiro se aumenta, faturamento se aumenta, custo e despesa nunca acaba. Você até pode enxugar, mas façam escolhas mais enxutas, né? Do que de fato é despesa ou custo e do que é um investimento para o seu negócio. De repente, a R Digiconte, agora junto com a Fintech, pode ser um grande investimento para o seu negócio. Vamos conversar. Muito bem. Bom, a gente está falando de muitas mudanças no cenário tributário e vem uma pergunta que me veio aqui, que eu acho que é a pergunta de muita gente que está assistindo a gente, Álvaro. O que uma empresa não pode abrir mão quando o tema é reforma tributária? São muitas coisas. Mas eu diria que... eu tenho certeza. O principal item que uma empresa não pode abrir mão na reforma tributária é o seu ERP. E o que é o ERP? Uma linguagem mais simples. O sistema que roda lá na tua empresa. O sistema que faz o registro de compras, que faz as vendas, que você registra o financeiro, que você controla ali o contas a pagar, o contas a receber. Por quê? Porque a primeira adequação que a empresa passa para a reforma tributária tem a ver com duas informações, né, que são informações técnicas, chamadas CST e Sesclastrib, que é o quê? É dizer qual tipo de imposto tu vai pagar a partir de 2027 e como tu vai pagar. O que vai pagar e como vai pagar. Essas duas siglas significam isso. Significam isso. Importantíssimas. Por quê? Se você vende um produto, se você não cadastra, por exemplo, tua empresa vende esse copo. Se você não coloca o Sesclastrib e o CST da forma correta, você não vai conseguir vender. Então, seria a origem do negócio. Se você tem uma empresa, por exemplo, de prestação de serviço, eu tenho uma empresa, uma transportadora. Se eu não configurar essas duas informações corretas na hora de emitir a minha nota fiscal, não vai. Eu tenho um estúdio, eu gravo vídeos. E aí uma empresa me contratou e quer a nota fiscal. Na hora de emitir a nota fiscal do meu estúdio, lá para o meu cliente, se não tiver bem configurado, não roda. Mas uma coisa é você ter uma empresa de serviço que você emite uma nota por dia, 2, 3. Imagina um supermercado que tem 30 mil produtos cadastrados. 30 mil possíveis erros diários. A maior preocupação para essas mudanças todas realmente está lá na origem, tá? E a origem é: conversem com o pessoal do seu sistema, tá? O pessoal do seu sistema, que a gente chama de ERP, né?
ele precisa estar com o cadastro dos teus produtos alinhados, tá bom? Esse cadastro está alinhado ali. Você precisa ter isso limpo, transparente. Para um público leigo, é o que me vem na mente aqui, né? Isso nada tem a ver com classificação de KNAI, por exemplo. Não. O KNAI seria uma fase anterior, né? Que a gente escolhe na abertura da empresa. Na abertura da empresa, eu escolho o KNAI que vai dizer o que é que minha empresa faz, como é que ela presta serviço ou vende produtos. O C-Clastrib e o CST são duas informações atreladas ao IVA dual, que é o novo imposto da reforma tributária, né? Que é a união de CBS com IBS, tá? E isso tem que estar configurado lá no teu serviço para emitir nota ou no teu produto também para emitir nota. E se está errado, não vai. Onde é que corrige isso, Álvaro? No meu ERP, no meu software. Lá onde eu faço toda a emissão de nota, o cadastro de produto, o cadastro de serviço. Se isso não estiver limpo e transparente, vai travar a tua empresa, não vai conseguir emitir nota. Então, antes que seja tarde, faz isso. Senta, conversa com o pessoal do sistema e diz, pessoal, o meu cadastro de produto tá ok? Não, tá, o seu tá tratado. Uhum. Aí o pessoal do sistema pode dizer, não, cara, você tem que ver isso com a contabilidade. Tá, a gente não tem como pegar, por exemplo, 30 mil produtos e te orientar a corrigir um por um. Para isso tem tecnologia. Se o teu parceiro de sistema aí, se ele não corrige, passa para cá. A chegada da eFintech é justamente para isso. Estamos levando um hub de tecnologias para ajudar. A gente pode até orientar o cliente, se ele quiser fazer manual um por um. Uhum. Imagina uma empresa que tem um serviço ou um produto. É legal, a gente orienta. Mas se você tem um monte de cadastro de produto, não tem como fazer um a um. É humanamente impossível. Uma empresa de prestação de serviços, por exemplo, sei lá, que venda produtos na internet, uma gama de produtos, talvez se enquadraria nisso. Perfeito. E aí a gente coloca tecnologia nisso para corrigir teu cadastro de produtos. Até porque, a partir de janeiro, se não tiver redondinho, nem fatura a nota nem sai. Tá? Então, esse é um grande gargalo. Se liga nisso, cadastro de produto com relação ao tratamento tributário do cadastro. Tem que estar tudo alinhado. Até porque, se você não tem uma boa ferramenta, não tem um bom sistema, você não vai conseguir vender. Se não consegue vender, é prejuízo. Bom, a gente está aqui conversando no eFincast, que é um projeto que vem dar luz justamente a essas questões e trazer para esse nosso público, para o empresário, uma série de soluções e esclarecimento principalmente, né? E aí eu queria te perguntar, Álvaro, esse projeto migra lá para Sergipe, fica aqui em São Paulo, como é? O que você está pensando sobre essa forma de levar esse letramento e ensinamento para os empresários? Bom, o eFincast já está mais do que claro que vem da união da RDGConte com a eFintech, né? E a resposta é as duas coisas. O eFincast fica em São Paulo, tá? Para essas viagens pontuais, essa agenda que a gente cumpre aqui em São Paulo em torno de 5, 6 vezes por ano. Então faremos episódios aqui, tá? Com pessoas pontuais, com parceiros pontuais, com outros empresários contábeis, enfim. E vai também um braço para Sergipe. A gente inaugura com a chegada da eFintech, lá em Sergipe, a gente inaugura a gravação de cursos, né? A gente percebe que tem alguns conhecimentos que a gente não consegue disseminar em grande escala. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Eu poderia dar um treinamento de reforma tributária não para um empresário, mas para o funcionário dele, que é quem vai fazer, por exemplo, o C-Clastrib, o CST. Sim. Então ele poderia ter ali um mini curso sem muita firula, sabe? Uma coisa objetiva, ó. A mais B é igual a C. Não tem como você ter dúvida. Se você fizer esse curso, esse mini curso, você vai conseguir resolver o problema do teu patrão, que é o meu cliente. Tá? Posso abordar coisas operacionais, mas... Principalmente operacionais, mas, por exemplo, vamos ter uma palestra lá com o pessoal de segurança do trabalho. A NR1 começa agora em maio. Dia 1º de maio inicia a NR1, que vai tratar no E-Social, no grupo de saúde e segurança do trabalho, as questões psicológicas dentro da empresa, né? Então, o eFincast vai servir para ser esse braço lá, para a gente gravar um podcast e deixar à disposição dos nossos clientes para entender de forma técnica, mas sem linguagem, sabe, sem juridiquês, sem essa linguagem de falar, porque a lei... Não, uma coisa assim, ó, A mais B igual a C, tá? Então, sim, ele fica aqui, mas vai um braço para Sergipe, e a gente vai inaugurar agora, com a chegada da eFintech, essa nova leva de informações via gravação para ficar à disposição do nosso cliente.
É isso. Bom, Álvaro, agora eu queria saber um pouco mais do Álvaro pai, do Álvaro esposo, né? Eu vi que você tem uma família muito linda, sei que a Robéria trabalha com você e queria saber dos seus filhos. Eles gostam desse tema ou é chato para eles? Cara, uma empresa, quando ela surge, ela tem ali 3 destinos, né? Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser comprada por alguém, ou seja, você vai vender a sua empresa, ou ela vai ser herdada. Eu não vejo outros 3, além desses 3 destinos, eu não vejo outros, tá? Ou ela quebra, ela morre, ou você vende, né? Ou alguém que vem depois de você herda, né? A primeira herdeira é minha esposa. A minha esposa é assistente social de formação e migrou para a área contábil, né? É estudante de contabilidade e migrou para a área contábil. E as minhas filhas, né, em especial a Iveli Beatriz, que é a mais velha, né, vai fazer 14 anos, cara, ela já está empolgadíssima para a sucessão. E eu diria a você que eu inaugurei a sucessão essa semana. Ela participou ativamente de 2 vídeos que foram produzidos, né? Um pelo meu mentor, Pedro Neri, e uma devolutiva que ela me deu lá de Sergipe para mandar para o Pedro Neri. Então eu verifiquei ali a conexão que ela já tem, que ela está pronta, que ela já me cobra, ela já se posiciona para suceder a empresa. Então a sucessão, talvez não, certamente será o caminho que a Herd de Conde vai, que a minha família quer. A Maria Clara, com 5 anos, né? Já disse que, papai, trouxe trabalho para mim hoje, cadê o iPad? Trouxe trabalho para mim, então, também bem encaminhada para juntar ali com a irmã, né? O Alvin, né, tem 5 meses, lá no futuro ele vai ver esse vídeo, Sim. né? E eu creio também que ele vai enveredar pelo mesmo caminho, né? Como a empresa surge para 3 motivos, nós vamos trabalhar com o intuito de ser sucedida pelos meus filhos, né? E a Herd de Conte, quando ela surgiu, eu ir para a área contábil, na verdade, surgiu de uma história até emocionante, né? Que é uma história que envolve o meu pai. Eu não sou filho de profissionais de contabilidade, né? Minha mãe lá no início da juventude até trabalhou no escritório e tal, mas é uma história do meu pai numa cidade muito pequena lá do interior de Alagoas, né? Chamada Monteirópolis, né? Cidade dos Monteiros. E ele de uma família muito pobre, né? Muito pobre mesmo na época, a gente tá falando do final dos anos 60 e início dos anos 70, né? A cidade muito pequena e só tinha 2 carros na cidade. 2 carros. Então, um carro era da prefeitura da cidade, só tinha um carro a prefeitura para tudo. Então, ó que situação, né? E existia o maior fazendeiro da região que residia na cidade, que também tinha um carro. Então, na cabeça do meu pai, ali com 5, 6, 7 anos de idade, ter um carro era ser tão poderoso quanto aquele latifundiário ou a prefeitura. Sim. E chegou um terceiro carro na cidade. Um senhor bem vestido, que ele ficava lá numa sala, com a máquina de escrever, uma máquina de datilografia, bem vestido, algumas pastas, alguns livros. Depois ele descobriu que essa pessoa era o fiscal de rendas. Ou seja, a pessoa que arrecadava os impostos naquela região. E ele vinha num carro. Então na cabeça do meu pai era, cara, esse cara é o que é que ele é, o que é que ele é, mas ele é tão poderoso quanto a prefeitura e o fazendeiro. Porque o cara era o que determinava para ele. Sim. Cara, e chegou, ele foi crescendo e tal, e ele entendeu que ali era um profissional de contabilidade que ia arrecadar os impostos para o governo. Então ele dizia, cara, quando eu tiver um filho, eu quero que ele seja da contabilidade, porque ele vai ser tão poderoso quanto o fazendeiro e a prefeitura. Sem ter que passar pela política. Sem ter que passar pela política, né? Então ele fez essa ligação, né, enquanto criança, e aí, quando eu finalizei o ensino médio, e aí eu já vim induzido pelo meu pai, né? Sim. Como um bom soldado, eu segui o meu general, né? E ele me contava essa história desde muito pequeno, e eu enveredei, inicialmente para educação. Então eu fui professor com 13 anos de idade. É uma loucura essa história aqui. Fica para um próximo podcast. Okay. Depois eu dou esse detalhe. Mas, enfim, depois enveredei para contabilidade e devo muito a meu pai. Então, digamos que eu não herdei um escritório do meu pai, eu herdei uma ideia. Então já foi uma sucessão, tá? E agora as minhas filhas e futuramente o meu filho já também absorvem na prática, né, um escritório contábil. Sim. É isso.
Aí, no seu caso, você já está entregando um presente, né? Porque uma ideia, a gente não pode tirar o mérito dela, que foi o presente que você ganhou do seu pai, é uma coisa, claro, todo o suporte e tudo mais, mas você já está entregando um caminho muito fácil. Eu vejo que você está muito bem assessorado com pessoas associadas que têm uma inteligência organizacional alta, né? Bom, elas, com certeza, suas duas filhas, seu filho que ainda é um bebê, eles com certeza vão se sentir muito gratos por isso, né? Bom, essa conversa muito agradável aqui foi com o Álvaro Melo, que é esse empresário que vocês viram aí, um cara super de família, que tem esses colegas, eu não chamaria nem de funcionários, são praticamente amigos da forma como ele fala com carinho, essas pessoas que contribuem com essa construção, com esse projeto de vida que ele tem, e é um visionário. Então convido vocês a assistirem o nosso podcast, porque vem muitos outros por aí, ele está sempre aqui em São Paulo, e bom, é isso. Agradeço o Álvaro, agradeço a todos vocês também por estarem aqui assistindo. Bom, obrigado, pessoal, pela oportunidade, tá? Agradeço primeiramente a Deus, que para mim é o grande arquiteto do universo, né? Sem ele não teríamos a oportunidade de cruzarmos nossos caminhos, né? Agradeço a minha esposa, uma fiel parceira que aposta nos meus projetos. Agradeço a minha família, que são as minhas filhas e o meu filho, tá? Agradeço aos meus pais, que sempre foram ali muito ferrenhos comigo, né? Faço um agradecimento especial aqui à minha equipe, né? A minha segunda família, que são as pessoas que compõem a AR Digiconte, e a nova turma que está chegando para levar a Fintech, né? Lá em Sergipe conosco. Então essa família está crescendo, né? Nós estamos aqui com algumas contratações. E agradeço aos meus clientes, que todo dia apostam no nosso trabalho, né? Isso é muito importante, tá? Então agradeço a vocês também por apostarem, por estarem com a gente, por crescerem junto conosco, e agradeço aos meus mentores, né? Um agradecimento especial aqui ao Pedro Neri e ao Davi Gonçalves, tá bom? Clientes, amigos, família, mentores, estão todos agradecidos. Muito obrigado por estarem aqui no nosso primeiro podcast do EFINcast. Até mais. Até mais!